João, capítulo 1. Gostoso. Não é apenas por força de expressão, mas é por convicção. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a tua vida nessa hora. Eu tenho certeza que eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 15, diz-nos a palavra do Senhor: João testificou dele e chamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim e antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Amém? Diga comigo, nessa noite, o meu coração quer receber a palavra de Deus. Então senta aí que você vai receber em nome de Jesus, amém? Por isso, meus irmãos, João faz a apresentação. E ele apresenta Jesus Cristo ali. E ele apresenta porque ele nasceu. Ele foi preparado por Deus. Ele já veio ao mundo com essa missão, para apresentar Jesus naquele momento. E ele apresentou Jesus Cristo. E ele fez a apresentação. Jesus o apresenta como ele veio lá do céu. E ele diz: esse é aquele de quem eu falei, porque ele é antes de mim e depois de mim. Ele está falando daquilo que agora ele falando de Jesus. Jesus falou dele mesmo em Apocalipse 8, que ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Ele está falando, ele é Deus. Ele estava presente no princípio e ele está aqui hoje, e ele está lá na frente. Por isso, depois que declara quem é Jesus, ele declara o que ele faz, e ele coloca algo tremendo: todos nós os recebemos também, sua plenitude de graça com graça. É graça que não tem fim. Ele coloca, ele veio manifestar a graça de Deus. Por isso aí ele coloca algo tremendo, que agora está muito acima de todo o entendimento humano. Ele coloca aqui agora: Deus nunca foi visto por alguém. Nunca Deus até aquele momento havia sido visto por alguém. Quando nós vemos no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 11, Deus falava com Moisés face a face, como alguém fala com um amigo. E aí no versículo 12, começa Moisés fazer um pedido para Deus. Moisés pede para Deus: Deus, deixa-me ver a tua face, revela-se-te a mim. E Deus vai falar para Moisés: eu não posso, Moisés, deixar com que você me veja face a face. Mas Moisés, eu farei algo: você ficará atrás da bem. Quando eu vier, passarei por você pelas suas costas. Foi aquele momento ali, o máximo, aonde alguém pôde estar mais próximo de Deus, o humano do divino, o ser criatura com o Criador, estava ali naquela hora revelado. Então Deus quis conceder ao coração de Moisés, e diz que quando o versículo 18, isso aconteceu, porque no 17 de Êxodo 33, ele responde a Moisés: eu vou fazer isso. Eu acho que o coração de Moisés disparou quando ele sentiu que Deus estava mais próximo. Deus estava bem pertinho dele, e ele estava ali disposto, e Deus passou
apartasse e disse: calma, Moisés, fica calmo, fica calmo. Há uma então intimidade tão íntima. Ele foi o mais próximo. Por isso, quando nós olhamos em 1 João 4,12, a palavra de Deus diz em 1 João 4,12 que ninguém nunca viu a Deus. E quando nós olhamos, ninguém jamais viu a Deus. Por isso, até então nunca Deus tinha sido visto. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, nunca, jamais alguém tinha visto a Deus. Por isso o texto que nós lemos aqui em João capítulo 1, versículo 18, Deus nunca foi visto por alguém. Nunca até aquele momento Deus tinha sido visto por alguém. E aí então, pastor, o que aconteceu? Deus agora vai se manifestar em graça, e graça sobre graça. E em Colossenses 1,13, agora a palavra de Deus vai começar a mostrar que é Jesus Cristo revelando Deus. E agora a humanidade poderia crer, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o seu reino de amor. O reino que Ele trouxe era para revelar Deus, para trazer Deus agora. E a operação desse reino seria muito forte aqui na terra. E lá naquele momento então, quando aquele povo estava ali, eles precisavam agora entender que Deus estava na terra. Olha a Bíblia aí em João, Evangelho de João, capítulo 14, para você poder entender essa visão agora. Quando nós olhamos no versículo 15, 5, disse-lhe Tomé: nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, conhecereis também a mim, e conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis. Só que ele termina o versículo também saindo da ideia do conhecimento e indo para a ideia da visão. E ele diz: agora o tendes visto. Olha lá, o que é? Nós o conhecemos sim, porque ouvimos pregar de Deus, mas agora o tendes visto. Como nós estamos vendo Deus? Conhecer nós conhecemos, mas visto não. E aí então disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e aí nos basta, porque eu quero ver Deus. E aí Jesus diz: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem vê a mim vê o Pai. Quando você olha para mim, você está vendo Deus. Jesus estava falando, Felipe. Você olhando para mim, você está vendo o próprio Deus. E como diz: mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E a palavra que eu vos digo, não vos digo de mim mesmo, mas que é o Pai que faz essas obras. Mas se não credes porque me vistes, ele diz: credes pelo menos pelas obras que eu faço, que o Pai está em mim. Irmãos, isso era muito profundo, porque Jesus ali estava agora dando àquelas pessoas o que Moisés não pôde ter, que Moisés tanto ansiou. Moisés representava ali todo o ser humano antes de Cristo, que não tiveram essa oportunidade de ver Deus face a face. Eles agora estavam vendo Deus, porque quando nós lemos aqui, João Batista, quando apresentou, ele mesmo diz: Deus nunca foi visto por ninguém, e agora Deus estava sendo visto. Podiam ver Deus ali. Por isso, meus irmãos, a palavra de Deus é muito clara. Olhando para eles, podiam olhar para Deus. Isso era muito profundo, sabe por quê?
Porque lá em 2 Coríntios, capítulo 2, no versículo 4, nós encontramos a palavra de Deus, quando começa a mostrar a importância disso. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Quando eles estavam vendo Cristo, isso podia agora gerar neles a confiança em Deus. Você pode dizer isso comigo? É por Cristo que temos tal confiança em Deus. Sabe por que você está falando isso? Porque isso é importante. Porque os judeus confiavam em Deus através de Moisés, através da lei e através do que tinha antes, mas não através de Cristo. Os muçulmanos confiam, porém, através de Maomé. Os budistas também confiam em Deus, mas através de Buda. Os kardecistas também confiam em Deus, mas é através de Allan Kardec, que tem levado milhões de pessoas a viver. Um homem que nasceu na França no ano de 1804 e viveu até 1869, tem levado milhares de pessoas com 65 anos de existência, e escreveu alguns livros, milhares de pessoas a crer que é por ele que as pessoas podem ter confiança em Deus. Maomé, milhões de pessoas creem que é por ele que as pessoas podem ter confiança em Deus. Os budistas, é por Buda que eles podem confiar em Deus. Os judeus, é por Moisés e a lei que eles ainda podem confiar em Deus. Mas nós que cremos que Jesus, como João apresentou, trouxe-nos graça sobre graça, é por Jesus que nós confiamos em Deus. Amém? Amém. Por isso, meus irmãos, nós podemos crer nisso. Por isso há uma multidão que crê, e tem muitas pessoas. Os mormons sustentam então o mormonismo, acreditam que podem confiar em Deus através de José Smith, e eles têm até o Novo Testamento de José Smith, e então eles creem nisso, e é no nome que está em qualquer lugar, e você vai passar e ver grandes, 3% da população do Brasil já acredita nisso, 3%, é uma multidão. Você vê lá a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo dos últimos dias, prédios pomposos, e quando você chega ali, então eles acreditam que é o José Smith que temos tal confiança em Deus. Nós temos tal confiança em Deus e cremos que estamos vendo agora a presença de Deus através de Jesus Cristo. Por isso, quando a palavra de Deus nos diz aqui em 2 Coríntios 3,4, é por Cristo que nós temos tal confiança em Deus. E aí nós podemos nos aprofundar na palavra e vermos agora. Se você tem a tua Bíblia, abre ela aí, só para você ver a importância aqui. Quantos aqui creem na palavra de Deus? Levanta a mão em nome de Jesus, amém? Quantos aqui agora estão interessados em ouvir essa palavra profundamente em nome de Jesus? Pega a tua Bíblia agora em 2 Coríntios, capítulo 3, e olha aí o que está aí na palavra de Deus, de Cristo. Olha aí da importância do reino de Deus que ele implantou aqui na terra. Primeiro, quando ele chegou, veio agora trazer um novo ministério. E aí no versículo 6 ele diz: o qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Sabe que letra é essa? A letra que ele mesmo tinha escrito na pedra e nas pedras da lei. Essa letra mata. Olha a prova aí agora. Veja aí o versículo 7, veja se não é essa letra. Coloca aí: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira porque aquele é o ministério da morte, veio agora o ministério da graça sobre graça, o ministério da vida, porque ele veio trazer esse ministério.
ministério, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos na face de Moisés, porque da glória que estava no seu rosto, porque aquela letra e aquela glória, diz comigo, qual é a última palavra que está ali? Era transitória. O que é transitório? Passageiro. Tem um tempo de durabilidade, não é para sempre. Por quê? Porque o reino dos céus ainda não tinha sido trazido na terra. Jesus veio nos trazer o reino dos céus na terra, e a Bíblia no Novo Testamento mostra isso. Olha o 8: como não será de maior glória o mistério do Espírito? É o Espírito Santo, porque o mistério da condenação foi glorioso, porque a lei era para condenar, mas a graça é para salvar. Muito mais excederá em glória o ministério de justiça. Olha o versículo 10 agora: porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória é o que permanece. Ali, aquele momento, Deus já sabia que era transitório, mas a graça eterna permaneceria para sempre. A graça que Jesus Cristo trouxe não tinha tempo de durabilidade, não queria vencer, permaneceria para sempre. Ele vai colocar, tem permanência agora. Por isso chegou esse tempo, tendo pois tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Veja só o que aconteceu com Moisés agora no 13: e não somos como Moisés. Eu não sou mais como Moisés, que viu Deus agora, através de Cristo, o vemos face a face como Ele é. Agora podemos ver que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente, a fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos. Sabe qual é o sentido endurecido? Eu já preguei para judeu. Não é como pregar para alguém que é fácil, não, porque tem que tirar toda a lei, tem que tirar todo o legalismo, todo o judaísmo, todo o farisaísmo, tem que tirar tudo aquilo do coração, o velho para entrar o novo. Isso era muito difícil, mas já tive a graça de ver um judeu se convertendo a Cristo. Que maravilha! Por quê? Porque ele sabe de cor todo o Velho Testamento, ele estuda ali, ele entende disso, ele sabe aquelas histórias que eu tenho que ler, mas não faz parte da minha geração, faz parte da geração dele. Até hoje vai nascer em Israel, ele sabe quem é descendente de Levi, ele sabe quem é descendente de Rubens, ele sabe quem é descendente de Ismael, ele sabe que eles estão esperando ainda o Messias, e eles ainda estão guardando a lei, ainda está o véu posto sobre ele. Mas olha aí no 14: mas os seus sentidos foram, porque até hoje mesmo o véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo. Qual é a palavra ali? Aboliu. Diz comigo: Cristo aboliu o velho para chegar o novo. E aí, meu irmão, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas bota o 16 é o que eles precisam. O que eles precisam? O que é? Precisam se converter a Cristo. Precisa ser tirado esse véu, precisa ser tirada essa pedra com os dedos de Deus, porque Deus não escreveu naquelas pedras para que criasse a dureza do coração, porque muitas vezes o coração está endurecido, mas Deus quer trocar esse coração de pedra, como disse o profeta, por um coração de carne, em nome de Jesus. Talvez não seja Cristo, você se chega a Deus então através de alguma outra esperança, talvez seja através até mesmo de uma esperança que foi te passada pelos seus pais, mas você tem uma esperança viva e eficaz, uma esperança de graça sobre graça, que é Jesus. E hoje esse véu pode ser tirado e a graça de Deus pode ser manifestada, porque mas quando se convertem ao Senhor, então o véu é tirado, e aí você sai de uma velha aliança
Tinha gente aqui que já esteve debaixo da escravidão de Allan Kardec ou de algum espiritismo. E lá, quando estão lá, é dito: se você abandonar, ele vai te matar. Realmente, se você abandonar para seguir outro, que é o principado de morte, ele tem esse poder. Mas se você vier para o príncipe da vida, essa declaração não tem poder em nome de Jesus. E todo o jugo dele é tirado em nome de Jesus. Tenha sido de Allan Kardec, tenha sido pacto, então seja qual for, num terreiro, então numa mesa branca, tenha sido aonde foi, por uma curiosidade, levado por um amigo ou por uma amiga. Quando esse véu é tirado, a graça sobre graça se manifesta. Então o poder da graça se manifesta e a morte sai junto. Quantas pessoas ao término de um culto diz para mim: pastor, eu desejava muito, pastor, naquela hora ter aceitado Jesus Cristo, porque com a minha decisão o véu é tirado, mas eu não tomei a minha decisão, pastor, porque eu tinha um pacto lá atrás, eu tinha uma aliança. Eu quero lhe dizer, conforme a que Paulo está dizendo, era uma aliança de morte, era uma aliança então em pedras, que agora petrificou seu coração e ficou endurecido, mas agora é a hora de uma aliança de carne, que Deus quer pôr para tornar você e eu uma nova criatura em nome de Jesus. Por isso é necessário compreender a revelação que veio, era muito maior, era algo que estava nos trazendo, porque lá em 1 Coríntios 3:11, ninguém mais agora pode pôr outro fundamento além do que já está posto, Jesus Cristo. Veja, se Jesus, nele nós temos essa confiança, nós confiamos nele, irmão. Nós queremos a revelação, por isso nós temos que ter a mensagem de João Batista. Qual é a mensagem de João Batista? Convertei-vos hoje, para que sejam apagados os vossos pecados, para que venha o tempo do vosso refrigério. Nós somos chamados para desempenhar um ministério semelhante ao de João Batista. Sua função era apontar para Jesus e mostrar agora quem era Jesus. E ele bem o fez na sua primeira vinda. Ele apontou e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele apresentou Jesus e a nossa missão à igreja, porque ele era uma voz, ele não era mais nada, ele era apenas uma voz no deserto. E a igreja hoje, ela é apenas uma voz, porque o que aparece é Jesus, o grande é Jesus, e a igreja é uma voz anunciando a segunda vinda de Jesus, como João era a voz que apresentava a primeira vinda de Jesus. João preparou o caminho para a primeira vinda. Nós, a igreja, é a voz hoje que clama nesse deserto do mundo, anunciando a segunda vinda. Uma voz não é coisa alguma, é Cristo que precisa ser visto. Ele cresça e nós diminuamos, para que ele apareça, porque dele é a glória. Foi isso que João fez. Quanto mais Jesus crescia, João diminuía. Quanto mais Jesus Cristo cresce, então mais a igreja avança, porque ela avança na conquista de almas. Cuidado, irmãos, quando nós estamos vendo um tempo na televisão que não é Jesus quem cresce. Quem cresce são as pessoas que estão lá. Quem cresce são os apóstolos. Quem cresce são os que estão na mídia. É os nomes deles, para que ele, João disse, ele era apenas uma voz, para que ele cresça e eu diminua. É Jesus quem tem que crescer, é Jesus. Por isso ele passou a ser visto. Uma voz não é coisa alguma, é Cristo agora. E aos que se convertem agora, é como no tempo de João. João os batizava, eles tinham a experiência, e assim como João os batizava, é também aqui hoje. Aí então o boiadeiro Jordão dessa cidade, é os boiadeiros que aqui tem tanto, é os rios dessa cidade, para o arrependimento, agora os que já são arrependidos de seus pecados. E aí então, irmãos, o reino não é dos primeiros. Eu quero terminar, irmãos, e o que eu vou terminar, eu queria agora que você ouvisse isso, porque isso pode mudar alguma coisa em sua vida. O reino de Deus não é dos primeiros.
primeiros, porque João foi primeiro e Jesus foi segundo. Eu tenho aqui uma relação para você poder entender isso. André veio primeiro, levou Pedro até Jesus, mas Jesus liberou uma palavra, foi para Pedro. Felipe veio primeiro, mas Jesus falou com Natanael. Caim, ele era, mas foi rejeitado, e foi Abel quem foi aceito. Ismael foi rejeitado, mas foi Isaac aceito. Isaú, ele foi o primeiro, mas foi Jacó o escolhido. Moisés morreu no deserto, mas Josué entrou na promessa. Saul foi o primeiro rei, mas foi Davi quem foi a grande glória diante de Israel até hoje. Um reino que não pode ter fim. Todos os apóstolos foram o primeiro, mas foi Paulo quem foi o grande apóstolo. Na palavra de Deus, nada é por acaso. Esses fatos não estão aqui acidentalmente, porque a glória da segunda casa, ela é maior do que a primeira. E lá em Mateus 20, versículo 19, é muito claro: os derradeiros, últimos, serão os primeiros. Por isso, a palavra de Deus, Deus rejeita aquilo que quer se colocar no primeiro lugar, porque esse lugar é de Jesus. João não quis ele. João disse: esse não é o meu lugar. Moisés não quis ele, porque o próprio Moisés disse: quando ele vier, não mais a mim dai ouvido, mas a ele dai ouvidos. É ele quem é o primeiro, é ele quem tem a primazia. E por quê? O primeiro representa a velha aliança, e o segundo a nova aliança. O primeiro aponta para o primeiro Adão, mas lá em 1 Coríntios 15, do 45 a 48, nos mostra que agora a criatura velha é o primeiro Adão, mas o segundo é o segundo Adão, e ele é maior do que o primeiro. Esse Adão é Cristo. Você olha e diz: pastor, já foi a vez de um monte de gente na minha frente, e foram passando, eles foram o primeiro. O Senhor manda te dizer nessa noite: a tua vez está chegando, porque você esperou, e o Senhor se guardou grandes momentos para a tua vida, porque a tua vez vai chegar em nome de Jesus. Por isso a palavra de Deus é muito clara quando ela nos mostra isso, porque Gálatas 3, versículo 23 ao 26, mostra a figura do aio, que é aquele tutor, aquele que vai então preparando. E ele veio primeiro, mas o segundo que veio agora era maior do que o primeiro. O segundo é Jesus Cristo. Quero terminar porque o evangelho que João Batista apresentou diz: ele nos trouxe graça sobre graça. Não tinha a graça de Deus, por isso o reino de Deus ainda não tinha chegado na terra. E ele disse: eis que o reino de Deus é chegado entre vós. Todo homem e mulher emprega força para entrar nele, mas agora não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Agora é pelo Espírito Santo. Por isso eu não posso pela força converter ninguém. A pessoa se converte é por obra do Espírito Santo, que convence a pessoa do pecado, da juízo, do pecado, da justiça e do juízo final. Do pecado porque somos pecadores, da justiça porque não temos justiça própria, somos justificados por Ele, e do juízo final porque quando Ele vier seremos julgados por Ele, e nós seremos encontrados livres pela Sua presença, em nome de Jesus. Podemos hoje o receber e olhar para Ele. Não precisamos ter um véu no rosto ou na cabeça um pedacinho de pano, não. Pode vir com o rosto descoberto, pode vir porque o véu se rasgou de alto a baixo. Hoje podemos entrar na presença dele como está lá. Você pode chegar em casa e estudar, pode pegar o livro de Gálatas e ler o livro de Gálatas da nova aliança e ver que ele, o segundo, é o primeiro. É ele. Pastor, eu tenho ficado em segundo plano tantas coisas, mas o Senhor hoje manda te falar que o teu tempo, porque você esperou no Senhor. Os que esperam no Senhor, e chega um dia que não vai continuar caminhando, mas vai subir, e vai poder subir como águia e voar, e poder entender que Deus tem plano para você nas alturas, em nome de Jesus. Nós cantou aqui, nas alturas, nas alturas.
Pastor, eu pensava que tudo tinha terminado lá na primeira experiência, lá no primeiro que eu passei, lá na primeira situação. Foi lá que tudo para mim terminou. Mas o Senhor está dizendo: terminou não, tem um segundo. Ele tem um plano para você, um plano infalível. Porque aquele que foi o segundo, João foi o primeiro, ele era maior que João. Então a experiência da segunda será maior do que a primeira, porque ele ordena a bênção nessa presença. E essa casa é a tua vida, casa favorita de Deus, lugar de intimidade. E Ele quer começar um tempo novo. Pastor, eu quero que Deus comece algo hoje na minha vida. Sabe o que Ele faz? Pega as desilusões, pega tudo aquilo então que criou tanto complexo de inferioridade, trouxe tanta ideia de que nada mais daria certo, olhou para tantas pessoas indo na frente. Mas sabe o que Ele estava fazendo com o teu tempo? Ele estava te preparando. Como agora a igreja, e muitos podem dizer, ele já está tardio. Por que ele não vem? Por que não veio? Mas nós temos a viva esperança, como João Batista, que nós estamos anunciando e preparando o caminho para a segunda vinda. E ele não veio por causa da tua vida, porque ele estava te esperando, ele estava te chamando, ele estava te querendo, ele tinha você ainda nos planos dele. E ele não ia fechar a história sem a tua vida com ele, porque sua vida pertence a ele. Eu quero entregar minha vida para ele. O que eu faço, pastor? É a mesma mensagem de João Batista: arrependei-vos, pois, e crede no Senhor, para que sejam apagados os vossos pecados e venha o tempo do refrigério de vossas almas. Não tem outro para fazer isso, é só ele que pode fazer isso. Para que ele, então, a igreja, nós somos apenas uma voz nesse deserto desse mundo, gritando essa notícia: só Jesus Cristo salva, o Evangelho é a esperança viva, não temos outra esperança em pôr a nossa vida, é em Jesus. É em Jesus. Pastor, eu quero pôr minha vida nele, eu quero pôr minha esperança nele, eu quero tirar hoje esse véu de cima de mim, e eu quero, com meu rosto descoberto, olhar para ele. Porque para Moisés não podia olhar, mas para ele você pode olhar, porque ele olha para você. Aleluia. E ele já está te olhando aqui. Pastor, estou sentindo perdão, estou sentindo a certeza que eu tenho uma vida. Eu quero entregar minha vida a ele agora. Eu quero entregar. Eu quero orar por você. Você está tomando uma decisão? É sincera? É verdadeira? É uma decisão com Deus e com Cristo? Então deixa o véu ser tirado. Eu quero nessa noite orar pela tua vida. Leva, Deus, toda a prisão, ó Pai, que, ó Deus, a religiosidade, ó Deus, os erros, ó Pai, que geraram pecados, ó Deus, que hoje, ó Pai, o Senhor está perdoando, ó Deus, porque o Senhor quer tirar essa pedra da morte, ó Pai, para colocar o sangue de Cristo, ó Pai, a graça sobre graça, a justiça, ó Pai, para terminar com toda a injustiça, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, há pessoas que eu estou orando agora, ó Pai, que muitas vezes, ó Pai, passaram pela injustiça dos homens, ó Pai, que muitas vezes, ó Pai, sofreram, ó Pai, pelo julgamento, ó Pai, muitas vezes, ó Pai, sofreram, ó Pai, e foram discriminados, ó Pai, ó Deus, sentiram, ó Pai, a rejeição, e outros sendo o primeiro, ó Pai, mas, ó Deus, hoje, ó Pai, compreendem, ó Pai, que o segundo, ó Deus, nos teus planos é maior do que o primeiro, ó Pai, que a glória dessa segunda casa, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, revela hoje, ó Pai, porque o primeiro Adão, ó Pai, foi carne, e o segundo é Espírito, ó Pai, para que esse segundo momento de suas vidas, ó Pai, que saiam daqui confiantes para viver em Cristo, ó Pai, seja um tempo de conquista, ó Pai, um tempo de vitória, um tempo, ó Pai, quando a graça do Senhor, ó Pai, se derramando em suas vidas, ó Pai, vai gerar vida e vida com abundância, ó Pai. Por isso, ó Pai, todo o poder da morte, todo o poder até mesmo do inferno, ó Pai, é cancelado agora pelo poder do sangue de Jesus Cristo e o poder da vida instaurado, Senhor, a vida eterna em nome de Jesus. Nós
agradecemos pelo poderoso poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que transforma, Senhor, e muda o pecador. Nós te agradecemos porque esse poder já operou em nós e continuará até o dia final. Em nome de Jesus. Amém. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz: nós vamos ter uma semana abençoada, uma semana de graça sobre